O Palmeiras em Itaquera. Olha o time aí, o Vessa vai dizer se é isso mesmo. Hugo Souza. Isso aí. Mateuzinho. Sim. Félix Torres. Sim. Gustavo Henrique. Isso aí. Angileri. Sim. Ranielli. Aí até o Ranielli, sim. Agora, Martínez ou Rian? Então, aí vem o problema. Os três aí, a gente está colocando a possibilidade de serem trocados. Os dois volantes, pelo desgaste físico da gloriosa data FIFA. O Martínez jogou quase 80 minutos pela Venezuela e o Carrilho também jogou quase inteiro pelo Peru, aliás, um contra o outro, né? Eles se enfrentaram. E aí, por precaução, a gente está colocando essa possibilidade dos dois. E o caso do Meia, do Garro, é por conta, claro, do lance do joelho, desde o começo do Campeonato Paulista, quando ele já ficou de fora. E depois ele sempre, toda a arte que alguém fazia do Garro, está colocando alguém com a possibilidade dele não jogar. Então, o que o clube está fazendo é tratar ele durante a semana, e nesse caso, data FIFA, e muitas vezes retirar do treino anterior, ou desde o início, ou ele faz uma parte e sai. Do tipo, cara, o seu joelho não tá essas coisas, quer saber? Vai desgastar no jogo, não vai ser no treino que você vai fazer isso, pode sair. E aí opta por deixar ele para o jogo, e aí a base de infiltração e tudo mais, ele pelo menos consegue jogar. Ontem foi um caso assim, foi retirado no meio do treino, mas no Mirassol, por exemplo, também foi retirado e não jogou. O do Santos, ele foi retirado do treino e jogou. Então, é muito difícil de ter uma certeza em relação ao Garro. O que eu acho todos vão para o jogo. A minha impressão é que nessa hora, mas nem a mãe, nem o pai, nem o filho convence o cara a sair de um jogo desse. O Carrilho, tô cansado. Sim, ele tá mais cansado. Ele vai começar e sai depois. O Martínez, a mesma coisa. O Garro, meu joelho e tal, eu acho que ele também vai para o jogo. Acho que esses caras são forjados, né, dos 3, 4 anos de idade, tudo que eles fizeram na vida deles, o sonho de criança de ser um jogador, é exatamente por noites como essa. Então, falar para o cara, agora você segura um pouco, tal, é muito difícil convencer caras desse nível a não quererem estar em campo nessa hora. E na frente, Yuri Alberto e Memphis também não tem muito segredo, vai os dois. O Corinthians, na tendência, mantém os 3 volantes, que vem jogando desde muito tempo, um enganche, né? E aí, se o Romero vier por dentro... Por que eu tô colocando o Romero e não o Tales? Por que o Tales treinou ontem, quando o Garro tem que sair, e não o Romero? Porque o Romero chegou depois, né? Ele não tava. Se não ia ser o Romero. Quem entra no Allianz Parque é o Romero. Quem entra primeiro contra o Barcelona é o Romero. Então, se ele começa com o Tales, para mim seria até uma incoerência da parte dele. Sempre era o Romero, até então, que estava entrando na frente. Então, o Romero, como teve o problema no avião, para quem não sabe, o avião particular que trazia o Romero e o Richard Rios em conjunto, né, os dois clubes trouxeram os dois lá de Barranquilha, caiu um raio no avião, e aí o piloto, por precaução, estava mais perto de Manaus, pediu autorização, desceu em Manaus, para averiguação, para ver, o que aconteceu, tá tudo bem, a aeronave não tá, isso daí, desce todo mundo do avião, aí faz a manutenção, volta, e aí calhou deles perderem boa parte do treino, tanto que tem, pessoal, depois o Massa fala, mas teve gente até também que cobre o Palmeiras falando, o Rios nem foi pro campo, porque ele também, eu imagino que chegou atrasado. Então, eu só acho que o Romero não foi testado porque ele não estava lá, senão ele teria sido testado. Mas se eu pudesse apostar por essa coisa do jogador fazer todo o esforço do planeta para jogar jogos como esse, eu acho que aqueles 11 que estão ali no campinho é o que devem ir para o jogo mesmo. Será que os caras vêm juntos no avião? Vieram. Não, vieram eu sei, mas será que sentam do lado no outro e aí, pô... Avião pequeno, tem que sentar, né? Não tem muito o que fazer. Eles vão dar o peteleco um no outro? Não, sei lá, se for um avião gigante, um vai lá, valeu, bom dia, e vai para a sua cadeira. Mas será que eles ficam conversando? Sua curiosidade é boa. Ou um não consegue dormir, não deixa o outro dormir também, não, mas você lembra aquele dia, né? Pra atrapalhar. Deixa eu descansar, não vai não. Se fosse eu mandaria aquele peidinho de velho dentro do avião. Que isso? Aí o avião tem que fazer aquele curioso, aquele negocinho que cheira... Isso. E aí já teria que descer antes de Manaus, né? Isso. Se fosse você, Massa, colocava os cansados direto, assim, esperava? A ciência indica. O que a ciência indica? Todos os exames serão feitos e o que ela determina? Não sei se o Corinthians tem, acho que tem todos os equipamentos e tal, mas tem um equipamento que você passa lá suas pernas num raio, numa máquina,
E ela vai demonstrar se está próximo ou não de ter uma lesão. Ponto. 2 é o exame de sangue, que mede o cansaço, o ácido lático. Exato, que é o tal CK, parecido com isso. E aí, você tem que olhar no olho do jogador, cara. Esse que que determina tudo, né? Olhar no olho do jogador. O jogador falar, estou bem, estou legal, vou jogar. Agora, o risco é alto, né? É muito alto. Colocar esses 3, ou pelo menos 2, ou jogadores que têm... porque o Garro, de certa forma, ele consegue se poupar um pouco, né? Imaginando que o Palmeiras vai tomar a iniciativa do jogo, ele consegue encostar um pouco mais, ficar um pouquinho mais ali nas costas do volante do Palmeiras. Os outros 2 não dá, né, cara? Porque se embate o tempo inteiro. Jogar 100 por hora. Exatamente. Então, eu, do lado de cá, o Tironi não perguntou ainda, vou esperar ele perguntar, mas já posso dar uma dica. O Rio você esquece, não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. Vai mostrar Mesmo já. com a diferença, você acha, Não do vai Carrillo de jogar. 9 anos, um tem 24, outro tem 33. Não, mas eu Ó, a informação que eu tenho até ontem, tá? Hoje, o Palmeiras fez me engana que eu gosto de manhã lá. Normalmente faz, né, no dia do jogo, né? Faz. O Abel gosta de fazer para ajustar últimos detalhes, mas tem a bola, mas não tem adversário, só questão de posicionamento, enfim, é uma coisa leve, uma E movimentação tira a leve. nhaca do corpo, eles falam também, né? Exato, né? E até como o jogo é 9h30, para o cara dormir um pouco à tarde também, entendeu? Para dar uma descansada de tarde, enfim. Não ficar no celular vendo o G4, quer dizer, o G4 pode ver que é legal. Pós G4 naquela Isso, pode depois do escada. G4, 2 horas dar uma cochilada e tal. Então, eu não tenho atualização, mas o Rios chegou final da tarde de ontem, cara. Ele jogou 180 minutos. Ele jogou na terça-feira à noite, em Barranquilha, certo? Então, o jogo vai completar 48 horas durante o jogo. É um risco. Eu não, conhecendo um pouco, vendo um pouco como trabalha o Abel, dificilmente ele vai pôr o cara em campo. Ainda mais sabendo que, no último jogo, o Palmeiras perdeu quase todos os duelos no meio campo. Então, você vai ter que optar pela saúde. Vai ter que pôr o jogador ali que tenha saúde para disputar a questão no meio campo. E ainda mais com plus, que é o que você falou ontem, né? Das entreguinhas lá e tal. Já Aí isso aí... Quer pôr então isso já aí é de questão, cara o time essa do é uma Palmeiras? questão minha, não do Abel, tá? Vamos pôr na tela já o questão time do minha. Palmeiras, a gente já debate os dois. Então tá aí o provável Palmeiras. O Everton, Mike, Murilo, Micael, Piquerez, Rios e aí Aníbal, essa é a discussão que a gente está tendo agora. Martínez, Rafael Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Também tem a opção lá, Rafael Veiga recuado, Maurício na frente. Não, Maurício, se for, é banco, se for. E aí, Arnaldo? Se for. Eu acho que é bem diferente. Só uma coisinha, tem uma surpresinha que pode aparecer ali, que é o Alan ao lado do Martínez. Como segundo volante, Isso. No lugar do Aníbal. em vez do Aníbal. Tá Entendi. vendo? Então, vamos lá. Eu acho que é muito diferente a situação, não só pela vantagem do Corinthians na primeira partida. O Corinthians joga em casa, o Corinthians tem um time titular que todos sabemos. A dúvida é o Garro com tendinite no joelho ou o Romero que faz mudar um pouco taticamente, como foi na primeira partida. O Corinthians é o mandante, está na fila de títulos, ansioso por essa situação. Todos os jogadores do Corinthians, como disse há pouco o Vessone, querem fazer parte disso de qualquer forma. Para tirar um jogador do Corinthians titular de uma final em casa, com todo o aparato, toda a recepção, é quase você apunhalar o jogador. O Palmeiras não. O Palmeiras é completamente diferente. O Palmeiras está atrás, em desvantagem, é atual tricampeão, tem que aprontar alguma surpresa. Digamos, o apego, e além de tudo, tem um técnico que trabalha há 1000 anos com o grupo. Tira o Everton, se ele quiser. Se ele quiser tirar o Everton, ele vai ter justificativa para tirar o Everton. Então, eu vejo que o Palmeiras não precisa ter apego nenhum a jogador titular, como não tem muitas vezes. E o Richard Rios não é pela questão, ainda bem que o Massini falou, né? Não é a questão do torcedor ou do analista, o Richard Rios em jogos importantes. Não, é a questão do desgaste. Não faz sentido o Richard Rios jogar.
Depois de ter jogado as 2 partidas inteiras da data FIFA com menos de 48 horas. No caso do Corinthians é diferente. Os caras têm que jogar. Eles formariam provavelmente uma rebelião. Ramon Dias, eu fiz até agora, eu preciso jogar. No caso do Palmeiras, acho que o Palmeiras pode especular com essas possibilidades. Dificultar a tarefa do Ramon Dias de entender como o Palmeiras vai jogar. Quais as armas. Tem um monte de situação que pode passar por essa. É uma formação. Pode ter o Alan, pode ter 3 zagueiros, pode ter dupla de atacantes, pode ter... Pode. Essa é uma coisa que foi também pensada durante a semana no Palmeiras, que é você ter ali Vitor Roque e Flaco. 3-5-2. Essa é uma possibilidade. O jogo aéreo do Flaco é muito... Essa possibilidade dá ao Vitor Roque uma companhia, né? Ele não fica isolado, como ele... A gente tem que lembrar o seguinte, o Palmeiras jogou com o Vitor Roque 2 partidas, certo? São Paulo e Corinthians, com o mesmo time. O Palmeiras não jogou bem nenhuma das vezes. A formação, não, é claro, é uma formação recente. Não, o Palmeiras não jogou. Não, mas não jogou exatamente. O Palmeiras pode ter uma formação melhor, eu estou dizendo isso, melhor do que as 2 anteriores. Ele tem mais jogadores à disposição agora. Não foi que assim, o time funcionou pra caramba, como funcionou essa formação do Corinthians 1000 vezes. Não funcionou ainda. Pode até funcionar. Eu só estou dizendo, o Palmeiras não precisa estar apegado ao time titular da primeira partida. Nada apegado, pelo contrário. E quando espalhou os caras pela data FIFA, eu acho que esses mistérios fica até mais fácil do Abel fazer. Claro. Agora, calma aí, eles estão voltando agora, eu vou decidir e tal. Tá tudo aberto. O que você falou, 3 zagueiros. Os 3 uruguaios, cara, não tem por que eles não jogarem. Aí vai ficar claro que é um problema tático. Por uma questão tática. O Facundo poderia não jogar caso o Maurício, que é artilheiro do time agora, estivesse voando. Não é o caso. Não, se for, vai pro banco. Então, não é o caso. Então, assim, cara... ou ele põe os 3 zagueiros. O Garro, temo que o Corinthians sofra para mais. Põe uma questão tática aqui. O Palmeiras ataca melhor pelos lados. O Corinthians dificultou isso fazendo 2 linhas de 4 com a entrada do Romero. Com o Garro, temo que o Corinthians sofra para marcar o lado do campo. Sim, porque se os 2 volantes que estão dos lados, Martínez e Carrilho, não pegarem a subida dos laterais, é exatamente isso que acontece nos jogos. O papel desses 2 ele é muito importante. O Ranieri fica na frente da zaga dando proteção. Só que esses 2 volantes, como você não tem caras de beirada, ou é eles que batem de frente quase com os laterais, ou esses caras vão passando e vão dando opção e criando jogada o tempo inteiro. O Corinthians já sofreu com isso mesmo, quando os 2 não fizeram esse papel aí que tem que ser feito. Se você pegar a questão numérica, quando você está no 3-4-3, vamos imaginar que o teu terceiro da frente está lá na linha da frente, né? Se você perde a bola no meio, você tem 4 correndo para trás e 3 marcando, geralmente 2. No máximo 1 que desgarra, entendeu? Então, por isso que eu acho que é um sistema que equilibra mais o time, ganha bola aérea, enfim. Mas isso sou eu, né, cara? Eu e uma azeitona é delícia. Você gosta de azeitona? Adoro. Aquelas chilenas. Gosto. Né? Só picaria ela inteira. Não, Arnaldo não. Cara, impressionante. Meu Deus do céu! Eu tenho hipertensão desde os 20 anos. Hipertensão? É mesmo. É por isso que o cara não come nada. O que só faz? Come coisa que tem hipertensão. Uma sequela de uma doença no rim. Agora eu tô tranquilo desde que eu tinha como pequeno. Nefrite, uma inflamação no rim. Sim. A azeitona, para quem não sabe... Ela é muito salgada, é verdade. Ela potencializa a Tem muito hipertensão, uma das sódio. coisas mais salgadas que existe. Se você come um pó de azeitona, eu morro. Não, Também pode qualquer um não, come um né? pó de Até azeitona eu. morre, não é só você. Não, se você põe... Na casa do Tirone, ele vem lá, ele não serve nada para comer nunca. Tem lá eu pego potinho com aquelas palitos com azeitona. Ele quer me envenenar, eu não como. Não come nada. Lamentável. Ó, temos uma enquete aqui Olha lá, no nosso YouTube. Vamos lá. Perguntando, o óbvio, quem vai ser o campeão paulista 2025? nós. Corinthians ou Palmeiras? A gente vai palpitar logo mais. Ó, esse telão que você tá vendo lindo atrás de mim, sabe o que é, Arnaldo? Que? Neoquímica Arena. Não é isso, Vessa? É isso. Que vai estar explodindo de gente, né? E tá tendo muita coisa. Cara, eu vou te falar que tá maior do que eu imaginava que estaria. O quê? A final. Pro torcedor Tá maior? tá maior. Pro corintiano. Tá maior do que eu imaginava, pro clube.
Até para as autoridades eu tô sentindo umas coisas assim que, do tipo, o metrô nunca faz nada especial em Itaquera, e o Corinthians jogou muito, até às 10 da noite já jogou. Da vontade política. E aí foi lá, agora tem uma operação especial nas 2 estações para receber a galera aí. Não, mas eles dão uma segurada, eles esticam o horário. Normalmente não. Ah, é? Mas eu acho que Então, deve ter, pedidos tem possibilidade. formais, Tem etc. possibilidade de pênalti, mas eu já vi decisão de pênalti do Corinthians que a hora que o último batedor, os caras saem correndo, senão não chegar. chega no metrô. Então, a polícia... Ah, mas aí acho que aí Mas é eu um já cuidado legal, né, que mas tem agora. É a né? primeira Uma final do Corinthians à noite, desde aquela de 2018 da Copa do Brasil. O restante foi tudo de final de semana. Aquela contra o Cruzeiro. E a polícia autorizou que o estádio fosse aberto também antes, porque ela quer o máximo de gente lá para dentro e não lá para fora. Então vai abrir quase 20 minutos antes do que o normal, que é 2 horas antes. A organizada está desde ontem montando um monte de coisa lá, vai ter um mosaico permanente, nunca tinha sido feito também, aqueles que você veste uma camiseta, um plástico, alguma coisa, o Fortaleza faz de vez em quando esse mosaico permanente. Queima de fogos, tal, a federação preparando 1000 coisas também, porque é uma decisão. Então, assim, você percebe em volta no entorno da ansiedade, as postagens dos torcedores, dos perfis todos, ela tá maior do que eu imaginava, cara. Eu tinha noção de que ia ser muito grande, muito importante, mas realmente tá até acima do tom que eu tô sentindo do torcedor. Ô, Massa, claro que tem o fator, o Corinthians joga na sua casa, mas eu queria entender, queria que você me falasse como tá o mood do palmeirense. Eu posso te falar, por exemplo, meu cunhado Beiço, que vai...